Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai fazer o top 5 das equipes do Brasileirão 2023 até essa última rodada, antes da paralisação aí que a gente teve para a data FIFA, tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre o que está sendo importante nesse brasileiro e também quais são as principais equipes, a equipe tem mais se destacado, tá? Vale ressaltar uma coisa aqui para vocês. Toda vez que a gente faz esse top 5, ele está considerando o rendimento geral da equipe, ou seja, nos dois contextos, casa e fora. Tá? Quando a gente faz aquela estimativa de resultado para vocês, uma equipe está no contexto casa apenas, outra está no contexto fora. Então, quando a gente está observando esses dados, são os dados gerais da equipe. Tá? Por isso que a gente faz esse top 5, que são os dados mais gerais. E depois, quando vai para as outras análises, os índices vão variando de acordo com o mando de campo. Beleza? Então, vamos agora ao top 5 e começando por entender o que realmente está importando e o que a gente realmente tem de dados até este momento, até esta rodada do Brasileirão. Temos aí uma competição onde a gente tem quase 97% de precisão, isso é muito alto, tá? Principalmente pelo baixo número de jogos que a gente vai ter na nossa base, tá? Isso é um ponto importante. Quanto mais jogos a gente for ter ao longo da competição ou das competições, melhor vai ser essa taxa de acerto, mas a gente já tem conseguido altos índices de acerto com poucos dados, o que também é muito bom. Ah, Iago, mas você pode estar tendo uma sorte, né? Pegou dados que são muito bons. A gente está tendo sorte em várias competições. Então, de fato, o conjunto de dados é representativo. O que está aí na tela para vocês mostra isso, né? Esse 97, 93, 93. Mostra que a gente consegue entender a relação, mostra que a gente consegue entender a variação do comportamento das equipes e também mostra que a gente consegue entender isso com dados, com variáveis que de fato representam algo para o jogo, tá? Então vamos olhar um pouco aí, colocar o famoso laser na tela para vocês, apontando o que de fato dentro desse campeonato tem sido importante para a gente entender os resultados. Tá? Primeira questão, o que tem sido mais importante nesse momento é a finalização certa ao gol. O que isso quer dizer? Que a finalização é mais importante do que a conversão para o gol? Não. Basicamente o que está acontecendo é um desperdício de oportunidades. Então a equipe finaliza muitas vezes, mas não finaliza certo ou não converte. E aí o sistema entende que primeiro ele precisa acertar o gol para depois ele poder converter. Né? Então esse é um indicativo de sucesso dentro desse cenário, dentro de tudo que a gente está observando. Chute certo aparece aqui como o principal indicador de sucesso. Então se a sua equipe começa a chutar muitas vezes e muitas vezes certo ao gol, a tendência é que aconteça o gol da tua equipe. Tá? Isso em qualquer um dos cenários analisados, casa, fora ou geral. Além disso, a taxa de conversão também é um outro cenário muito bom, uma variável muito boa. Tá? As taxas de conversão de passe para chute e passe certo, né, passe total, não têm sido relevantes. Né? Esse daqui principalmente, então ficar muito em posse da bola não tem sido relevante. Ah, Iago, mas as principais equipes ficam com mais posse da bola. Eu sei. O grande ponto é ficar e conseguir converter. O que o sistema aponta é, se a tua equipe fica muito com a posse e não converte, está errado. Se a tua equipe fica muito com a posse e não consegue gerar gol, está errado. Se a tua equipe fica pouco com a posse, mas consegue gerar muito gol, excelente. Então assim, ficar ou não ficar, independente do cenário que for, tanto faz. O grande ponto importante do futebol é fazer gol. Tá? Esse é o grande ponto, o grande cenário que vem apontando. Além disso, na fase de defesa, a conversão de chute que o adversário faz para as defesas que o goleiro realiza também tem sido importante. Isso vai pesar muito na hora da avaliação que a gente for ter lá dos goleiros, tá bom? Então vamos para este vídeo ao top 5. Então a gente vai começar com a quinta equipe, até chegar na primeira. Quinta equipe dessa competição até o momento. Não precisa respeitar a classificação, tá? Não precisa estar na mesma ordem da classificação da tabela. Então vamos à quinta equipe. A quinta equipe é o São Paulo. São Paulo overall 56. A equipe de Dorival Júnior é uma equipe que fica com a posse da bola. É uma equipe que acaba progredindo bem em campo. E o que isso quer dizer? Que não só depende dessa posse da bola para progredir dentro do campo, para avançar dentro do campo, mas também consegue ir avançando dentro de campo, também conduzindo essa bola. Então consegue ter uma variação
de jogo aí presente entre uma característica de manutenção da posse, e aí depender exclusivamente do passe, até uma característica de ir evoluindo através desse sistema de condução. São Paulo hoje é o 8º na tabela, mas apresenta o 5º dentro dos critérios que a gente coloca aqui e dos pesos obtidos através da análise do jogo, tá bom? Além disso, é uma equipe que ainda tem dificuldade na conversão, chuta pouco pro tanto que cria, tá? Então, assim, de novo, é aquela lógica do fico com a posse da bola, mas não cria o suficiente para gerar muitos gols, tá? E aí você tem um São Paulo muito bem em casa e muito mal fora de casa. Então tem esse desequilíbrio aí, ou muito mal não, mas mal fora de casa em relação ao que joga em casa, tá? E aí você tem esse desequilíbrio que gera uma nota média muito alta, muito legal, mas que ainda poderia ser melhor, ou tem pontos de melhoria como qualquer equipe também, tá? Além disso, acaba sofrendo muito com o adversário, tá? A gente pode ver ali, principalmente pela taxa de defesa, essa nota mais baixa, e aí a culpa não é tanto do Rafael, não está tanto nas defesas realizadas em si, mas no excesso de finalização sofrida, tá? E esse é um grande ponto que o São Paulo também tem que tomar cuidado, sofreu isso principalmente nos últimos jogos que não conseguiu a vitória, tá? Vamos à quarta equipe deste Brasileirão e já vamos ter polêmica neste vídeo. Já vamos ter polêmica. Eu sei que você está em casa querendo polêmica e eu vou dar polêmica para vocês. É assim que funciona a internet. É assim que a gente gosta, porque o líder do campeonato está na quarta colocação. Basicamente isso. O líder do campeonato está na quarta colocação. Iago, por que ele está na quarta colocação? Basicamente, a equipe do Botafogo, e a gente coloca aqui como principal variável para o nosso estudo, o saldo de gols. Ou seja, qualquer ideia que a gente passa a ter para explicar os resultados. Se a tua equipe consegue produzir vitórias e vitórias que são mais elásticas, mesmo que ela comece a decair um pouco, ela tem margem para isso. Né? A famosa a equipe tem gordura, né? A gente geralmente fala, tá? De pontuação, mas também serve para saldo. Quando a tua equipe produz 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, se a tua equipe começa a cair de desempenho, ou tem um desempenho um pouco mais abaixo, ela não tem tanta margem para subir. Percebe? Como ela vai cair, ela já vai para o empate e derrota. E a equipe que vence de 3, se cair, vai para 2-1. Né? Haja vista, por exemplo, o Manchester City, que a gente falava aqui, contra o Arsenal. Né? Poxa, o Arsenal está líder do campeonato, como é que ele não está na ponta da sua análise? Basicamente porque o Arsenal tem uma margem menor de crescimento. Ali o Arsenal vai ter um teto e a equipe do City, por exemplo, tinha um teto mais alto. E foi o que aconteceu, o City passou. Caso do Botafogo, você tem uma equipe com pouca posse da bola, isso de novo não interfere em nada, que tem uma boa finalização, não é a melhor, mas tem uma boa finalização e converte bem. E poderia converter melhor, poderia finalizar mais, mas fica pouco com a posse. Então assim, é uma equipe que não domina, não tem um volume de jogo muito alto, mas que aproveita bem as oportunidades. Onde está o ponto fraco desse Botafogo? Precisa manter essa pegada de aproveitar todas as oportunidades em todos os jogos durante 38 rodadas. E aí, nesse cenário, há outras equipes que são mais constantes que o Botafogo. E já o Botafogo estando em quarto já é muito bom para o nível de investimento que esse clube tem, para a fase de desenvolvimento do projeto da SAF. Já seria muito bom o Botafogo acabar na quarta colocação. Tá? Mas, de novo, se conseguir manter esse mesmo nível durante 38 rodadas, pode de fato ser campeão. Mas o mais natural, o mais normal nesse cenário é que outras equipes o superem, tá? E aí vamos para a terceira equipe, né? Então vamos entrar no pódio com Atlético Mineiro, um galo forte e vingador, está na terceira colocação, mais posse de bola, boas taxas de conversão, onde que ele vai ganhar um pouco, né, do Botafogo, né? Ele vai ganhar principalmente na finalização, no chute, certo? Iago, não aproveita tanto quanto o Botafogo. Eu sei. Mas aproveita bem nas finalizações corretas. Isso é importante. E na hora da defesa, 36 a 33 é equilibrado. Ou seja, os principais critérios, você tem ainda uma vantagem ligeira do Botafogo, mas o volume de jogo é maior, a criação é maior, e aí você consegue ter um Botafogo que provavelmente tem um overall muito próximo ao Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro tem uma margem de crescimento um pouco maior. Se dentro desse volume de jogo já está acontecendo,
for aumentando essas margens de cima de finalização e gol, tem maior margem de crescimento do que a própria equipe do Botafogo. O que a gente vai precisar ver do Atlético Mineiro, como vai ser agora com o Felipão. Então assim, qual que é o projeto que vai ter para o Felipão e como essa equipe vai jogar. Se vai manter a estrutura que tinha com o Kudê ou se vai mudar a forma de jogar com o Felipão, beleza? Então vamos à medalha de prata desse momento do Brasileirão até a 10ª rodada. Flamengo, né? Iago do céu, o Flamengo é terceiro colocado do Brasileirão, está a 5 pontos atrás do Botafogo, eu sei. O detalhe é que o Flamengo produz muito, consegue finalizar, poderia finalizar mais, tá? Certo ao gol, mas consegue converter bem. O Flamengo cria muita chance. O que prejudicou o Flamengo, para não dizer o palavrão, o que prejudicou o Flamengo é o arranque inicial do campeonato. Se você olhar para esses últimos jogos do Flamengo, né, eu estou aqui com a tabela aqui para olhar certinho, você tem, nos últimos 5 jogos, o Flamengo pontuando mais do que Palmeiras. Palmeiras tem 3 empates e 2 vitórias. O Flamengo tem 4 vitórias e 1 empate. E o Botafogo acaba tendo 3 vitórias e 2 derrotas. Então, nesse cenário que a gente está analisando dos últimos 5 jogos, por exemplo, o Flamengo vem numa crescente. E o Flamengo produz... não maior saldo, mas produz muitos gols. Tanto o Flamengo quanto o líder, que é o Palmeiras, né, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas o Flamengo consegue produzir mais gols que o Botafogo, ainda tem uma dificuldade na defesa, mas essa dificuldade vem diminuindo, ou seja, essa margem vem caindo, e há uma tendência de crescimento forte para a equipe do Flamengo, tá? Então, o trabalho do Sampaoli está sendo muito bem realizado, ou pelo menos está dando resultado, né? A gente não sabe como funciona internamente lá dentro do Flamengo, mas a gente está vendo o Flamengo em crescimento, tá? E o líder, claro, é o Palmeiras, com uma margem boa em relação aos demais. Esse líder, de fato, o Palmeiras é a única equipe que não perdeu, então assim, não faz sentido essa liderança. Ela é a única equipe que não perdeu. É a equipe que mais produziu gols. Então, assim, está falando de uma equipe muito constante, muito boa, com excelente taxa de conversão, com excelente finalização, com boa posse da bola, não é uma posse já exagerada de 80, de overall 80, por exemplo, ali, mas é uma posse de bola interessante, com uma progressão muito boa em campo, ou seja, você consegue ter uma variação do estilo de jogo entre variar conduzindo, tendo um contra-ataque mais rápido e progredindo em campo, ou até mesmo ir progredindo com passe de forma mais constante, tá? Além disso, uma excelente defesa, só tem um gol a menos, né, do que a equipe do Botafogo. Então isso faz com que essa equipe do Palmeiras fique na primeira colocação do nosso ranking até a 10ª rodada. Então assim, nesse recorte que a gente tem, São Paulo, depois o próprio Botafogo, Atlético Mineiro na terceira colocação, Flamengo na segunda e Palmeiras na primeira com distância. Palmeiras é muito constante e vai muito bem nesse campeonato, tanto que as distâncias vão encurtando conforme forem passadas as rodadas, e a tendência é que o Palmeiras, Flamengo e Atlético, a depender dessa transição, também cresçam no campeonato, mas principalmente Flamengo e Palmeiras, que já estão mais ajustados. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, seleção do Brasileirão, até a 10ª rodada. A gente vai mostrar os 22 melhores jogadores e também o perfil dos 5 principais jogadores até agora da competição. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!